Bom revê-lo, por favor. Fiquem à vontade, senhores, por favor. Vamos começar direto aqui o nosso debate. Fiquem, por favor, à vontade aí. E acho que para a gente começar o debate, talvez seja interessante termos a visão de vocês, bastante geral, sobre o tema que está sendo discutido. Daqui a pouco, como eu falei, teremos aqui Paulo Aze, deputado Paulo Aze, relator da proposta lá na CCJ da Câmara. Presidente Scaff, a gente sabe como esse tema toca no bem-estar das famílias, mas também pode vir a ter um impacto bastante grande na nossa economia. Então eu pergunto como é que a indústria vê essa modernização, essa possibilidade de modernização e as propostas que estão sendo feitas neste momento. Bom dia e muito obrigado. Bom dia, eu que agradeço o convite e parabéns à CNN por mais esse evento e de um tema tão importante e tão oportuno no momento certo. Você, no introdutório, você colocou com bastante propriedade que é um tema importante e, assim como qualquer outro tema, nós temos que estar abertos sempre a discutir coisas, principalmente no mundo que nós estamos vivendo, o mundo das transformações. Né? Então, nós não temos que ter paradigma para debater nada. Tudo nós devemos debater, mas com devido cuidado, cautela e sem motivações estranhas. No ano eleitoral, que as motivações são eleitorais, você não deve colocar na pauta certas discussões que possam afetar a vida das pessoas, porque aparentemente, quando você chega para alguém e fala assim, você não quer trabalhar menos e ganhar mais? Quem não vai querer? Bom, todo mundo está de acordo, é unânime, né? Mas não é essa a realidade. Precisa dar o conhecimento, precisa explicar direitinho como essas coisas funcionam. Nós temos duas questões aqui que devemos separar, a questão da escala e a questão da jornada. A questão da escala 6x1, ou seja, trabalhar 6 dias, descansar 1, está muito em função dos setores. Cada setor é uma realidade. Aproximadamente 30% dos nossos trabalhadores trabalham na escala 6x1. Você pega a realidade da agricultura, é diferente da realidade da indústria, que é diferente da realidade da saúde, que é diferente da realidade do transporte, que é diferente da realidade da construção, enfim. Então, esta discussão tem que ser feita de uma forma muito detalhada, muito ampla, setorialmente, regionalmente, no Brasil todo. Nós temos vários Brasis dentro do Brasil. Nós temos situações em que o trabalhador pega 2 horas de trânsito para chegar no seu trabalho, e 2 horas para voltar para casa, ou 3 horas para ir, 3 horas para voltar. É uma situação diferente do que uma outra região em que não há essa dificuldade. Então, nós não podemos impor às pessoas situações situações engessadas que muitas vezes não vão ao encontro e à vontade das pessoas. Então, 6x1, você tem esse universo de 30%, depende da realidade. Tem que se debater bastante esse tema e temos que buscar, vamos dizer, tudo tem um custo. Não é? Você simplesmente proibir você chegar a alguém que está nessa jornada e falar, bom, você não prefere 5x2, trabalhar de segunda a sexta e descansar o fim de semana? Vai preferir. Mas o 5x2 não é verdade que seja isso. O 5x2 pode ser de uma jornada que vá de quarta a domingo, e que vá trabalhar o final de semana também. Por isso que precisa ser bem detalhado. Eu tenho conversado muito com muitas pessoas e vejo o desconhecimento. E quando você conversa um pouco de como as coisas são na vida real, quais são os impactos no preço, os impactos na risco de migrar para a informalidade. O Chile fez uma redução de jornada, fez mudanças em escala, o que resultou aumento de informalidade e desemprego. Essa história de chamar mais gente para o churrasco com o mesmo volume de carne, não é verdade que é a mesma coisa. Alguma coisa diferente acontece. Então, o ano eleitoral não é ano para esse debate. Esse em relação à escala. Em relação à jornada, e bem claro que não há obrigação de 6x1, é uma possibilidade de se trabalhar 6x1 onde há necessidade. Quanto à jornada, a Constituição Federal determina um teto de 44 horas. E debate. Determina 44 de teto. A realidade brasileira, a média são 38 horas e meia. Não é 44. Aqui, a Alemanha é 48 e a realidade é 34. Então, por que haver a redução
e para reduzir, por exemplo, alguém que gaste um grande tempo em transporte e queira trabalhar mais naquele dia, queira ganhar mais. Não, você está impedido, agora não vai ganhar mais, não vai trabalhar mais, porque agora não tem mais teto de 44 horas, agora é 40 horas. Por que isso? Isso não é moderno. O moderno é as pessoas terem a liberdade de verem seus próprios interesses, a liberdade de negociar, de encontrar os caminhos que sejam melhores. Então, enfim, e mais uma vez, eu vejo, por exemplo, a indústria. Hoje nós temos mais de 400 empresas brasileiras instaladas no Paraguai. Nós estamos perdendo investimentos para o Paraguai. Por quê? Por causa dessas dificuldades todas que se cria no Brasil, que se perde a competitividade no Brasil, que fica caro produzir no Brasil. A nossa produtividade é muito baixa. Enfim, então, tudo isso a gente nos faz chegar a uma conclusão que todo debate é válido e tem certos temas que precisam ser muito bem debatidos para que as pessoas tenham, primeiro, conhecimento sobre o assunto, saberem o que estão tratando e depois darem a sua opinião e depois se enxergar aquilo que seja melhor para a maioria, aquilo que seja melhor para a sociedade, para as pessoas e para o país. É um ponto comum, né? Então, dentro dessa linha, eu diria que este tema é um tema que precisa sair do ano eleitoral. A motivação eleitoral é outra. Nossos representantes na Câmara dos Deputados, os nossos deputados representam o povo brasileiro, nossos senadores representam os estados brasileiros. Nossos deputados não estarão à vontade para votar. Se for imposto uma situação no ano eleitoral e com uma narrativa, diria, entre aspas, meio falsa, porque quando não se fala o total da história, não há transparência. Quando as pessoas não sabem bem exatamente do que se está tratando, não há transparência. E colocar o desconforto para que eles tenham uma pressão de votar em alguma coisa que aparentemente possa ser boa, mas que possa custar no dia seguinte caro às pessoas, à sociedade e ao país. Então, diante disso, realmente, eu creio que esse é um debate para 2027, não para 2026. Não há nada que obrigue, vamos dizer, hoje eu repito, tanto na jornada de trabalho como na escala de trabalho, a liberdade da negociação. Isto é moderno, isto acontece, e as características setoriais elas devem ser respeitadas, porque senão você pode inviabilizar um negócio aqui, ter problemas ali, enfim. Não é verdade também que você vai conseguir salários maiores, ou mesmo salários trabalhando mesmo. O mercado depois se regula. A gente já tem problemas na competitividade. Então, na hora que acontecer isso, acaba gerando um desemprego, substituição de pessoas. Enfim, no final da história, o resultado não é aquele que parece que é só um resultado bom para as pessoas, não. Pode ser muito ruim. Agora, vamos debater, como temos que debater tantas outras coisas. E o ano para debater isso não é no calor eleitoral, na pressão eleitoral e nas narrativas eleitoreiras. Então, você nos traz um apanhado bem geral de vários temas que entram nessa discussão e a gente vai começar a aprofundar ao longo do nosso tempo de debate aqui. Agora, é interessante também que já há vários índices distribuídos pelos todos os setores. Aqui a gente tem o representante da Associação Brasileira de Incorporadores. Um estudo recente da Abrainc aponta que o fim da escala 6x1 pode elevar o custo das obras em até 20%. E aí, seu Luiz, por outro lado, a gente tem um potencial aumento da produtividade, pelo menos é o que se alega, quando as pessoas terão mais tempo para descansar, ou seja, vão poder produzir mais nos seus dias de trabalho. Isso entra no cálculo? Isso foi levado em conta nesse cálculo? Ou entra um pouco no que diz Paulo Scaff de que vamos debater o mundo real? Nem sempre as pessoas, quando tiverem mais dias de folga, vão realmente descansar. Algumas querem fazer outras opções de trabalho. Bom dia e obrigado pela presença. Muito obrigado. Obrigado à CNN por estar fazendo essa discussão desse assunto tão importante. E eu acho que eu só vou falar de novo o que o Paulo falou. Esse é um assunto que não é para ser discutido em curto espaço de tempo. Ele tem que ser discutido em um tempo necessário para que toda a sociedade possa entender. Outro dia eu vi uma pesquisa que é o seguinte: olha, eu quero trabalhar menos,
Se a gente perguntar aqui se nós queremos trabalhar menos, nós queremos trabalhar menos. Paulo Scaff não vai querer. Tá certo? Mas ninguém perguntou para o trabalhador o seguinte: se você for comprar sua roupa, se você comprar sua casa, lembre-se que o preço vai subir. Se ele for, eu fiz a brincadeira outro dia, ele vai ter um dia mais tranquilo, ele vai ao bar lá com os amigos tomar uma cerveja, a cerveja vai ficar mais cara. Então, o que acontece é que isso ninguém está perguntando para a população. A população tem que entender o que significa a realidade dessa mudança. Por exemplo, no setor de construção civil, nós temos trabalhadores que eles trabalham e ganham por produtividade, ganham por tarefa. Óbvio que ele vai querer e ele gosta de trabalhar na escala que tem hoje, porque ele está sendo remunerado para isso e ele está tendo ganho de produtividade em função daquilo que ele está fazendo. Quando você fala da produtividade no Brasil, ela não é tão baixa. Tá? Eu acho que todos aqui têm experiências de viajar e conhecer o mundo todo. Quando você observa um prédio sendo construído em Madrid, em Miami, você vê que as coisas não são tão diferentes daqui. Então, não existe um ganho de produtividade que seria tão rápido, tá certo? Isso acontecerá sem dúvida nenhuma, que as mudanças acontecerão, mas isso acontecerá ao longo do tempo, certo? E tem um impacto, que eu falei de preço, de aumentar preço, que acontece no mercado imobiliário. No mercado imobiliário, o brasileiro, Paulo, ele não tem poupança, e ele não tem como comprar o imóvel dele à vista. Então, o que acontece? Ele tem que comprar financiado o imóvel dele. E o que significa isso? Hoje já é um caos. Com a taxa de juros que está, a gente já viu que um monte de gente tem dificuldade de comprar um imóvel. Agora, você imagina, se o impacto no aumento do custo subir da ordem de 5% o preço do imóvel, quantas pessoas perderão a capacidade de comprar aquele imóvel? O volume é enorme. Segundo nossos estudos, pode chegar a 2 milhões de pessoas que perderão a oportunidade de comprar um imóvel. Alguém perguntou isso para a população brasileira? Ninguém perguntou. Isso em todos os segmentos. Segmento de médio padrão e o segmento do Minha Casa Minha Vida também. Porque o segmento do Minha Casa Minha Vida é um projeto interessante, importante, que trabalha para reduzir o déficit habitacional. O déficit habitacional no Brasil é de 6 milhões de moradias. Tá certo? E nos próximos 10 anos, somos mais 11 milhões de moradias. Então, nós já temos um problema instalado. E que, se você aumentar o preço do imóvel, você inviabiliza a aquisição por esse volume grande de pessoas. E aí me pergunto assim, outro dia me perguntaram, poxa vida, mas você está preservando o lucro? Eu falei, não. Eu trabalho para ter lucro. Todo mundo trabalha para ter lucro. O trabalhador trabalha para receber. Tá certo? O que vai acontecer é que, se você tiver essa alteração, o retorno no investimento do incorporador deve estar na ordem de 15%. O que eu vou fazer? 14,75%, eu vou comprar título do governo. Você desincentiva o empreendedor. O empreendedor perde atratividade, porque todos os negócios, não só negócios de incorporação, são negócios de risco. E aí você não poderá mais entrar em um negócio porque o risco é muito alto frente à sua remuneração que você vai ter. Então, acho que é um assunto delicado, muito delicado, e que a gente tem que discutir profundamente. Nós trouxemos esse estudo porque nós aprendemos ao longo dos anos que, para discutir, tanto na Câmara, como no Senado, como no governo federal, é fundamental levar números. Então, nós contratamos professores da Fundação Getúlio Vargas que fizeram esse estudo. Então, esse estudo não é um estudo da entidade, esse estudo é um estudo que veio da academia. Então, é um estudo importante e, dentro desse estudo, a gente espera que seja feita uma reflexão do assunto. Voltando aqui, só para fechar, é ano eleitoral. Não é o momento de discutir isso. Não é. Então, a gente pode até começar a discutir esse ano, mas não é o momento para decidir nada. Uma decisão precipitada pode trazer um dano enorme para o Brasil. Se você for ver, alguns países do mundo fizeram isso no passado e já estão voltando. Ou seja, fizeram a redução de jornada, verificaram os malefícios da redução de jornada e já estão retroagindo. O exemplo do Chile,
por exemplo, aumentou a informalidade tremendamente. Ou seja, nós vamos jogar em algum nível de indústria, tá certo? Uma informalidade enorme. Então, é isso que nós queremos para o Brasil? Essa que é a minha pergunta. É isso que nós queremos para o cidadão brasileiro, para a população brasileira? Não é. O que a gente quer para a população brasileira é o seguinte, que o Brasil reduza o seu déficit, tá certo? Que a taxa de juros caia, nós tenhamos muito mais incentivo para produzir e o trabalhador, consequentemente, será remunerado melhor, aumentando o poder aquisitivo do povo brasileiro. A gente tem que trabalhar para aumentar o poder aquisitivo do povo brasileiro, não para ficar pensando em algo que não irá definitivamente levar a um benefício para a população brasileira. Muito obrigado, seu Luiz. Em poucos locais a gente entende tão bem o que é a escala 6x1 quanto no comércio. E se a gente pega shopping center, que deixa de ser um centro de compras, mas faz parte do dia a dia da gente, a gente trabalha no shopping, a gente passeia no shopping. Pergunto para você, Wander, como essa discussão atinge vocês de shoppings, os impactos que extrarão, ou talvez os benefícios também. Queria ver a sua análise nessa de forma bem global. Bom dia e obrigado mais uma vez. Bom dia, Márcio. Bom dia aqui aos meus colegas de painel e a todos que nos assistem, né? Ô, Márcio, se você analisar aqui, nós temos um representante da indústria, um representante da construção civil, representante do comércio. Porque são setores que vão ser claramente impactados. Exato. Claramente. Então, a gente quer a visão de vocês para expor isso para as pessoas, entendeu? Então, a narrativa ela é comum e uníssona no sentido do impacto que isso causa para os negócios. Todos nós aqui temos a preocupação, obviamente, com o bem-estar e a saúde do colaborador. Né? Assim, além dos programas tradicionais, as empresas, por exemplo, esse é o mês das mulheres, existem inúmeros programas que já refletem, né, o bem-estar para as mulheres dentro do ambiente de trabalho. Então, eu fico aqui me questionando, Márcio, se a gente está discutindo, né, a coisa certa. Será que, ao invés de discutirmos a jornada de trabalho, nós não deveríamos estar discutindo, por exemplo, a jornada até o trabalho? Né? Porque hoje uma dificuldade que o trabalhador tem, consome muito tempo e tira o convívio dele, é o transporte público. Então, ele toma um tempo muito grande para chegar no trabalho e toma um tempo muito grande para sair do trabalho. Então, isso também desgasta o trabalhador que quer 2 dias de folga. Exato. Isso também faz parte do ir ao trabalho, faz parte do trabalho. Exato. Então, isso tem um impacto na saúde do trabalhador. Então, me parece que isso... se fizesse a pesquisa, se ele, olha, você vai trabalhar menos, vai ganhar menos, ou você quer trabalhar de uma forma livre, mas ter umas condições para você chegar ao seu trabalho melhor, o que você opta? Então, eu acho que, num ano eleitoral, nós precisamos trazer o assunto à luz da racionalidade, não à luz da emoção. E se a gente colocar num contexto maior, né, no setor de comércio, que, aliás, 70% do PIB hoje, em termos de empregabilidade, está muito ligado ao setor de comércio e serviço. Nós tivemos a pandemia, depois nós recentemente tivemos a questão da reforma tributária. O ano passado nós tivemos um aumento muito considerável de impostos em vários setores da economia. E a reforma tributária, por exemplo, onde se discute aqui um IVA em torno de 29%, e que está em processo de implementação, isso vai trazer um custo adicional. Então, não, é a questão de você olhar o filme ou a fotografia. Nós temos que juntar vários elementos do tempo e somar ao impacto que essa discussão aqui, ela não é isolada. O impacto dela não é isolada. Existem outros fatores que vão determinar isso. Então, será que o trabalhador, né, que todos nós aqui concordamos que tem que melhorar a sua jornada, né, enfim, a condição de trabalho, será que ele sabe que, eventualmente, o preço do remédio vai subir? Porque a indústria farmacêutica e as farmácias, por exemplo, as farmácias trabalham ali, muitas em jornadas de 24 horas. Isso certamente deve impactar no preço do remédio.
como o França comentou, será que ele está sabendo que o sonho da casa própria talvez vai ficar mais distante para ele? Né? E tem um outro fator, Márcio, que eu vou chamar a atenção, que são a questão das prefeituras, né? Os municípios. Muitos municípios, nós temos 5.513 municípios no Brasil. Muitos deles possuem trabalhadores no regime de CLT. Se você pegar a limpeza pública urbana, se você pegar ali o segurança do posto de saúde, o pessoal que trabalha na limpeza na escola pública, tudo isso vai impactar num custo para o município. Aliás, se você for absorver, né, ou trazer uma redução, né, que impacte o município, você tem que mostrar a contrapartida. Da onde virão esses recursos? Uhum. Esses recursos serão subsidiados por quem e por quais pessoas? E aqui, voltando ao nosso comércio, à nossa atividade, Márcio, se você fizer uma pesquisa ali no teu guarda-roupa e olhar as etiquetas da camisa, do sapato, muitas vezes da meia, você vai ver ali, made in Vietnã, made in China, fabricado em vários países que não o nosso país. E aí você estuda qual é a jornada de trabalho, como é a produtividade nesses países, e elas são muito mais livres, por assim dizer. Ou elas favorecem muito mais a atividade produtiva, porque quanto maior for a produção e mais eficiente, vai reverter em benefícios para a coletividade. Então, me parece que a gente está querendo não focar na nossa eficiência, me parece que a gente, de fato, não vai olhar para o trabalhador, me parece, de fato, que a gente quer exportar, né, trabalho, a gente, como foi mencionado aqui pelo Paulo Scaff, nós temos mais de 400 empresas que estão indo para o Paraguai. Né? Já foram para o Paraguai, e tem muitos que estão pensando. O agronegócio, a colheita, agora nós estamos no período de safra. A colheita está acontecendo 24 horas. A Moega, do setor sucroalcooleiro, né, ela está trabalhando, a caldeiraria está acesa. O alto forno da indústria siderúrgica está operando 24 horas. Então, Márcio, eu acredito que a discussão ela deva sempre prevalecer no nosso sistema político, a convergência, a divergência, mas não num ano onde a emoção vai tomar, né, um corpo muito maior do que a razão. E o trabalhador brasileiro ele vai entender isso, porque o poder de compra dele vai diminuir, e ele vai ver que ele não tem um benefício real. E o sistema, para finalizar essa parte inicial, mas o sistema brasileiro, ele me parece que ele sempre discute o passado, ele nunca discute o futuro, a modernidade. Hoje, você tem um baixo índice de desemprego, né? Vem caindo o desemprego, porque muita gente está indo para a formalidade, ou para os empregos autônomos, de forma que os empregos regulares têm uma dificuldade muito grande hoje de conseguir mão de obra. A construção civil tem uma dificuldade de conseguir mão de obra. A indústria, o setor de comércio, bares, restaurantes, o varejo. E me preocupa, Márcio, nessa discussão, que nós não estamos olhando para o mercadinho lá da periferia. Nós não estamos olhando para o salão de cabeleireiro lá da periferia. Então, o empório, aquele pequeno mercado que tem 8, 9 trabalhadores, e que ele abre sábado e domingo, por muitas vezes, o trabalhador, porque ele gasta um tempo enorme no trânsito, ele não tem tempo de fazer as compras e as necessidades da casa. Então, ele precisa trabalhar no sábado e domingo. É inerente ao negócio. Então, se nós não estamos olhando para as prefeituras, nós não estamos olhando para o pequeno negócio, as MEIs, que estão no Simples, que compõem grande parte da nossa sociedade e atividade econômica, não são só as grandes empresas. Né? Então, me parece que não é propício que a gente tenha essa discussão esse ano, porque quem vai sofrer no final é o trabalhador e o consumidor, porque vai haver repasse. Taxa de juros a 15%, inflação alta, guerra lá fora, aumento do preço dos combustíveis.
trabalhador brasileiro é inteligente. Ele vai entender que isso é uma cilada. Não está mais 15, agora está 14,75%. Né? Tem razão, Márcio. Né? Só feita a correção aqui. Mas, doutor Scarfe, muito se fala, então, das compensações. Se passar uma mudança na escala, vai ter que ter compensação, do tipo desoneração da folha, adoção de incentivos fiscais. O país aguenta isso? O país suporta isso? O país aceitaria isso? Não aceita, não, e não deveria aceitar. Mas vocês vão correr atrás disso, se passar alguma mudança? Porque tudo tem que haver compensações. Então, eu diria assim, você deve ter prioridades num país. O Brasil tem que ter suas prioridades. Nós temos 45 milhões de trabalhadores com carteira assinada e temos 44 milhões sem carteira assinada, dos quais 17 milhões são informais e 27 são bicos, são MEIs, enfim, dá 44 milhões. Será que não seria prioridade nós cuidarmos de formalizar esses 44 milhões? Esses 17 milhões são totalmente informais. Isso não seria a prioridade? Como foi bem colocado aqui, quer dizer, nós temos tantas outras prioridades do que mudar alguma coisa que não está imposto. Por exemplo, quando se fala em jornada de 44 horas, não está dizendo que é obrigado a ter 44 horas, está dizendo que a Constituição prevê até 44 horas. E, pelo contrário, prevê a conversa, negocia. Dá a liberdade das pessoas se entenderem. E a média real são 38 horas, ou seja, tem quem trabalha 32, 34, 36, 38, 40, mais ou menos metade dessa força de 45 milhões de pessoas abaixo de 40 horas, e a outra metade acima de 40 horas, que dá essa média. Então, realmente, eu não acredito que seja em nada oportuna essa mudança, e mais ainda, essas compensações, que no final você busca aqui, desequilibra aqui, aí você pega alguma coisa que está aqui equilibrada e desequilibra do outro lado, e também o próprio governo. O governo tem que cuidar das suas contas, tem que cuidar da sua vida. O governo quer cuidar da vida das pessoas. Quem atrapalha a vida das pessoas é o próprio governo. Quem deve 10 trilhões de reais é o governo. Quem paga 1 trilhão de real, como pagou 1 trilhão de reais de juros, de interesse da dívida, pagou o ano passado, é o governo. Vocês estão falando de juros de 15% e você corrigiu os 14,75%, isso é taxa básica. Ninguém tem juros de 14,75%. O que tem no mercado é o dobro disso, é 30%. Então, imagine uma inflação de 5%, 4%, 5% e juros de 30%. É o que ele falou. Quem é que vai trabalhar, gente? No final, vira um cassino. Todo mundo vai pôr dinheiro a juros e não vai investir nos negócios. Enfim, então, existem outras prioridades. E em relação à competitividade brasileira, ela não está só nesse ponto que nós estamos discutindo. O Brasil precisa se acertar na qualidade da educação. Nós temos alunos até no estado de São Paulo, no terceiro fundamental, que não sabem ler e escrever. O Brasil precisa se acertar na segurança pública, na segurança jurídica. Temos a implantação da reforma tributária agora. Imagine, junto com a implantação de uma reforma tributária nova, que vai ser uma dificuldade para as empresas ter mudanças paralelamente em legislação, onde você pode ter um processo que está indo muito bem, você tem que chegar para a pessoa e falar, a partir de amanhã está proibido, por lei, você trabalhar assim. Escala de trabalho na Constituição. Eu queria saber em que país do mundo se tem escala de trabalho na Constituição Federal. Em que país do mundo que tem isso? Eu não conheço. Entende? Então, o Márcio, sinceramente, eu acho que as nossas prioridades são outras. Nós não podemos entrar na cilada. A sociedade, não importa, trabalhador, empresários, nós somos todos trabalhadores, na verdade, na cilada de um projeto que tem aspectos eleitorais, um projeto que não vê realmente o melhor para as pessoas, porque se visse realmente o melhor para as pessoas, tinha que ter um amplo debate. E se você pegar agora, aqui passando na rua, e trouxer 20 pessoas aqui, fizer um debate, você vai ver o grau de desconhecimento. Eu fiz isso. Então, nós temos que dar conhecimento, ter transparência e aprimorar sempre. Sempre estamos abertos para os debates. Mas não é
o momento este ano, eu estou repetindo isso muito, Não, claro. porque este é o ponto. Você citou aqui a presença do nosso deputado, que é relator da CCJ. É importante que o deputado leve essa mensagem. Ele é um representante do povo e ele tem que levar, e a Câmara dos Deputados tem que levar que este ano não é momento para se discutir um projeto que as pessoas não sabem bem do que está acontecendo, quais serão os reflexos em cima da vida de cada um, das famílias e tudo isso. Deixa eu só fazer uma provocação aqui e passar essa provocação para o Luiz. É inevitável lembrar dos debates sobre o 13º salário. Lá atrás, quando surgiram aqueles debates, o que se dizia, até parte da imprensa dizia isso, vai quebrar o país. Não quebrou, houve uma adaptação. Pergunto se a gente consegue fazer essa relação neste momento com este debate sobre a possibilidade de mudança de escala e de jornada. Eu acho que a resposta é não. E realmente eu não tenho dúvida dessa resposta, porque são coisas muito diferentes. Por exemplo, o setor de incorporação é um setor de mão de obra intensiva. Então, você não consegue fazer uma alteração nessa mão de obra intensiva. Por exemplo, eu vou te dar um exemplo. Trabalhar no sábado. Cidade de São Paulo. Geralmente, sábado, a gente faz concretagem. Paulo, imagine caminhões andando durante a semana. O caos no trânsito da cidade de São Paulo ia piorar. Então, quando você trabalha no sábado, é uma necessidade, porque é um segmento que precisa, e, além de tudo, você está aliviando o trânsito da cidade de São Paulo. Então, a gente tem que entender que ninguém inventou isso. Isso é um fato. E se você fizer, por exemplo, muita gente fala assim, vamos aumentar o prazo da obra. Se você aumentar o prazo da obra, vai aumentar o custo. Então, as coisas não são simples. Além do que, o assunto é tão diferente com relação ao 13º, porque imagine que eu preciso contratar 10% a mais do número de pessoas. Primeiro, dificuldade é enorme. Eu não sei se eu vou conseguir. Se eu conseguir, eles não estão preparados. Eu vou ter que mandar lá para o Senai para fazer treinamento. Quanto tempo, Paulo, vai levar um treinamento para as pessoas? Capacitação. Então, as coisas não são como foi o caso do 13º salário. Assim que é muito mais sério. Você mexe realmente com a atividade, e uma atividade que ela funciona dessa maneira e ela funciona adequadamente. Se nós quebrarmos isso, não vai ser simples, porque realmente, volto a dizer, vai ter o aumento do preço de imóvel. E tendo o aumento do preço de imóvel, quem vai sofrer é a população brasileira. Aliás, quase tudo que a gente vê que é feito, reforma tributária. Reforma tributária está aí, teve uma ampla discussão, tudo mais. No entanto, o que acontece? A gente ainda não sabe o resultado, o impacto nos preços. Se tiver impacto, quem vai sofrer? Quem vai sofrer é a população. E aí muito se fala do segmento de incorporação. Poxa vida, mas como é que vocês tratam os seus funcionários? O segmento de incorporação, hoje, ele tem um tratamento diferenciado com relação a décadas atrás. Por exemplo, nós, na pandemia, fomos considerados um setor que poderia trabalhar, certo? Então, criou-se a excepcionalidade, o que até poderia, depois de uma ampla discussão, criar excepcionalidade em alguns setores, aqui nessa discussão ampla. E o que aconteceu quando a gente trabalhou durante a pandemia? O nível de mortalidade nos canteiros de obra foi menor do que o índice de mortalidade no município do Brasil que teve o menor índice de mortalidade. Ou seja, o cuidado que se tem hoje com o trabalhador é um cuidado muito grande. E, efetivamente, nós estamos comprometidos que o trabalhador tenha qualidade dentro do trabalho. E não quer dizer, então, que se eu der mais 4, 5 horas ou um dia por semana para ele não trabalhar, que ele vai, eventualmente, ter isso aí. Não sei. Eu acho que não. Se você for perguntar, eu acho que a resposta é: estou contente, meu nível de salário está adequado, quanto mais eu produzo, eu ganho, o que é correto, tá certo? No capitalismo normal é correto isso. Então, por que nós vamos tirar algo que está funcionando tão bem hoje, sem uma ampla discussão? Então, eu acho que a minha resposta continua sendo não, porque 13º foi, entre aspas, um encarecimento que se diluiu. Aqui
você mexe na produção. É complicadíssimo. Wander, só para entender a proposta, e a gente vai discutir isso com o deputado Paulo Aze, claro, mas as propostas saem do 44, o limite, como Paulo Scaff bem destacou várias vezes aqui. As conversas chegam a 36, mas se chegar a 40 primeiro e depois ir se, de alguma forma, fazendo uma transição ao longo de anos, talvez, isso facilita para vocês nessas questões de jornada e escala? Isso, de alguma forma, facilita para vocês? Estou tentando pegar um meio termo aqui. Não, Márcio, não facilita. Né? O comércio ele é a ponta final de uma cadeia produtiva. Né? Então, ele é reflexo, né, de vários outros setores, de várias outras modalidades que se desencadeia ali já praticamente na ponta, na gôndola, né, na ponta final do balcão para o consumidor. Dentro desse ecossistema, por exemplo, de shopping centers, eu vou pegar ali um setor que atua muito correlato, né, que é a questão dos serviços de limpeza, de segurança, que é altamente demandante de mão de obra. Para esse setor, Márcio, se for a 40, né, se houver essa mudança para 40 horas, o impacto para eles é de 22%, e se for a 36, o impacto para eles é de 30% no encarecimento, né, da estrutura de custo dessas empresas. Eles terão que repassar o preço. Não haverá uma outra maneira deles subsidiar, até traçando um paralelo em relação à questão do 13º que você falou. Porque essas coisas acabam se incorporando. Né? E, de novo, não adianta a gente olhar a fotografia, nós temos que olhar o filme. A reforma tributária é um desafio ainda para a gente tentar mensurar qual é o impacto real que isso. Nós não temos ainda sequer o IVA de referência. Né? Se discute, se fala muito em torno de 29%, que talvez seja o maior do mundo, ou um dos maiores do mundo. Então, se você olha numa cadeia produtiva, um dos entes dessa cadeia que está falando no impacto entre 22% e 30%, é realmente significativo. Então, assim, isso vai gerar quebra de empresas. Vamos lembrar que, recentemente, nós tivemos aqui a Raizen, uma grande empresa no Brasil, Grupo Pão de Açúcar, anunciando recuperação judicial. Extrajudicial, bem lembrado, Paulo. Então, nós temos assim uma situação muito desafiadora dentro da economia para a gente trazer, né, nesse âmbito, nesse momento, uma discussão da mudança da jornada de trabalho. Eu focaria, se nós estamos preocupados com os nossos trabalhadores, eu acho que tem várias outras medidas que impactam mais na vida desse trabalhador do que propriamente a questão da quantidade de trabalho, lembrando que isso vai impactar na redução do poder de compra dele. Se isso vai trazer a redução do salário, de alguma maneira, é certo que a redução do poder de compra vai. Então, esse trabalhador ele vai gastar menos, ele vai comprar menos itens, né, da cesta básica, para não dizer itens ali de consumo não tão duradouros. Assim. Então, o impacto no setor de shopping centers ele é gigantesco. Lembrando que é um setor, como o França destacou, que a construção civil trabalhou na pandemia. O setor de shopping centers não trabalhou na pandemia. Então, tem uma recuperação que vem vindo e que, se vier uma mudança num setor que é altamente demandante de mão de obra, o impacto, Márcio, é muito grande. A gente tem 1 minuto e 20 para encerrar o nosso debate aqui, essa primeira etapa do nosso CNN Talks. Então, queria rapidamente de vocês, praticamente apenas frases do que poderia ser levado em conta, então, no meio dessa discussão. É adiar para o ano que vem, como o senhor tão bem colocou o tempo todo aqui, o debate não pode ser feito no ano eleitoral. Qual é a proposta que vocês poderiam fazer? A mesma pergunta para os três, para a gente poder ter pelo menos uma visão de que esse debate continua e existe uma possibilidade aberta para se chegar a um consenso. Esse debate ou qualquer outro debate que possa interessar a sociedade brasileira deve haver, mas no momento e na amplitude necessária e certa. Ano eleitoral não é ano de se ficar com narrativas aí que não são nem verdadeiras e correr o risco do Brasil se prejudicar e as pessoas também, principalmente as pessoas. Luiz.
Acho que nós estamos abertos para todos os debates. Quando teve a reforma tributária, nós tivemos um amplo debate, tanto com o governo federal, Câmara e Senado. Então, foi um amplo debate, nós discutimos muito. Aqui é um assunto mais sério ainda, o debate tem que ser muito mais longo e, volto a dizer, este ano não é um ano para nós discutirmos esse assunto. É o ano que vai ter uma tendência muito ruim em função da eleição. Então, esse debate, eu peço que ele seja aberto, mas para frente e um debate longo para que a sociedade também possa entender e ajudar na decisão que vai ser tomada. Wander. Márcio, todos nós queremos o bem-estar do trabalhador. Trabalhamos e lutamos para isso. Mas, neste ano, a emoção do cenário eleitoral tomando conta sobre a razão de um tema tão profundo não nos parece que é o mais adequado. Vamos debater, sim, a convergência e a divergência constroem as ideias. Esse é um projeto que já estava no Congresso desde do deputado Reginaldo desde 2019 e tiraram especificamente esse ano para isso. Então, não nos parece correto, temos que manter a discussão, mas não nesse momento. Wander Giordano, da Associação Brasileira de Shopping Centers, Luiz França, da Abrainc e Paulo Scaff, da Fiesp. Muito obrigado pela presença de vocês aqui no nosso CNN Talks. Bom dia para vocês. Prazer. Obrigado mesmo.